A pandemia matou 60 mil brasileiros em 4 meses, o que deixa o país na condição de vice-campeão mundial em número de vítimas. No mesmo período, o Brasil acumulou mais de 28 milhões de desempregados e desalentados. Mas o vírus não fez apenas vítimas, angariou também muitos sócios, a quem, mais do que sobreviver, está tirando vantagem da pandemia. As desigualdades já existentes se acentuam na política e na economia. Tome-se, por exemplo, a queda de juros. Não dá para ser contra. Melhora a vida de todo mundo, mas beneficia mais as grandes empresas. E por quê? Porque são as grandes empresas que conseguem emitir debêntures, ou seja, dívidas, e colocá-las no mercado a taxas mais baixas. Essas empresas se capitalizam não necessariamente para investir agora, mas para largar na frente quando a atividade voltar. Até porque, desde as reformas trabalhistas de antes da pandemia até as medidas provisórias mais recentes, as empresas puderam reduzir seus custos trabalhistas. O governo angaria sócios quando age e quando não age. É o caso do meio ambiente. Na reunião ministerial de 22 de abril, o ministro Ricardo Salles já havia dito que estava aproveitando a pandemia para passar a boiada. E passando a boiada. E foi exatamente isso que aconteceu. Só no mês daquela reunião, o desmatamento aumentou 64%. Nas selvas urbanas da periferia, a ausência de uma política de segurança pública também fabricou uma sociedade entre o vírus e a letalidade policial. Com menos pessoas nas ruas, os policiais ganharam uma licença para matar. O Rio de Janeiro teve o abril de maior letalidade policial dos últimos 18 anos. E em São Paulo, as mortes em conflitos com a presença de policiais cresceram mais de 50%. O Centrão ainda não conseguiu recriar o Ministério da Segurança Pública, mas aumentou muito a sua influência na máquina estatal, inclusive sobre a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, uma grande emissora de carteirinhas de sócios desta pandemia. É sobre a Anvisa que os atravessadores de respiradores superfaturados fazem pressão contra os equipamentos produzidos pelas universidades e que são muito mais baratos. É a Anvisa também que chancela a licença para a comercialização de um dos grandes embustes da pandemia, os testes rápidos. Tão caros quanto ineficientes, esses testes fizeram a festa de algumas indústrias farmacêuticas, sócias da tragédia desde o apogeu da cloroquina. Mas não apenas nas agências reguladoras que o Centrão dá as cartas. O bloco ficou ainda mais forte com as sessões remotas do Congresso Nacional. As votações remotas têm favorecido também a concentração de poder nas mãos dos líderes, que decidem a pauta e controlam as votações, com possibilidades muito restritas de debate ou obstrução. E o problema é que o repique da Covid-19 no Distrito Federal arrisca prolongar ainda mais o funcionamento remoto do Congresso. Sem a presença física dos parlamentares, não funcionam nem as comissões, nem o Conselho de Ética. E é lá que tramita a representação contra o senador Flávio Bolsonaro. Sem a pressão do Conselho, fica mais fácil para os parlamentares do Centrão bancar a condição de guardiões do mandato do filho do presidente. Assim, o Centrão ganha espaço e Bolsonaro ganha tempo. Até as eleições municipais é assim que vão tocar a carruagem, tentando arrancar dos cofres públicos dinheiro suficiente para prefeitos e vereadores inundarem a campanha de cestas básicas. É o assistencialismo, outro acionista desta tragédia, que deve fazer a festa da situação. Passadas as eleições e contados os mortos e desempregados, os insatisfeitos poderão voltar a ocupar as ruas. E aí terá chegado a hora de a Assembleia dos Acionistas do Vírus tomar a decisão se o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer na condição de acionista majoritário desta coalizão de beneficiários da tragédia.